há 3 tipos de pessoas que são ciegas. 3 tipos de pessoas ciegas. Ciegas espiritualmente hablando, não fisicamente. Há a pessoa que é cega de nascimento. Aquela que já nasceu e nunca pudo ver nada. Ela nunca pudo ver felicidade em sua vida. Há pessoas que parecem que nasceram marcadas para sofrer. Marcadas. Há pessoas que hasta dizem, eu nasci estrellado. Há quienes nascem com estrela e eu nasci estrellado. A pessoa realmente lo crê, hasta porque toda a vida ela lo ha sofrido, desde que tem uso de razão. Há muitos que nem chegam a casar-se porque pensam que não podem ser felizes, porque viram como seus papás viveram com peleias, com violência, com malos tratos, e eles crescem traumados. Hasta intentam alguma relação, pero le falha, e a pessoa não consegue ser feliz. Então, essas pessoas são aquelas consideradas ciegas de nascimento, ou seja, que nunca viram nada em sua vida, nunca desfrutaram de nada, sempre viveram em uma vida de escassez, de necessidade, de carências. Esse é o primeiro tipo de cego. O segundo tipo é aquela pessoa que chegou a ver algo. Ela já chegou a desfrutar de algumas coisas. Ela já teve um matrimônio que a um princípio foi feliz. E de repente o matrimônio dela se acabou. Ela já chegou a ser próspera, a ter empresas, a ter negócios, mas de um momento ao outro ela caiu em desgraça e ela não consegue mais levantar-se. Ela já viu, mas agora ela já não está vendo mais. Ela era sana, uma mulher sana, um homem sano, e agora ela está padecendo porque a enfermidade dela ela está matando de a pouco. Então, esse é o segundo grupo, que é o grupo de los que vieram, mas que por alguma situação quedaram cegos, não conseguem mais ver. E o terceiro grupo, que eu considero o pior grupo, que é aquele que não quer ver. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. Ou seja, ele tem a oportunidade, se lhe apresenta a oportunidade, mas ele, por sua incredulidade, por la dureza de seu coração, ele rechaça o que Jesus lhe tem a oferecer. Ele prefere quedar-se como está, ele prefere seguir seus próprios conceitos, suas próprias ideias, suas próprias costumbres, ao contrário de someter-se ao que o Senhor Jesus ele ha dito. Então, são 3 tipos de pessoas que estão dentro das igrejas de uma forma em geral. E eu quero falar para vocês sobre esses 2 homens aqui, que estavam no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, verso número 13. Ponga atenção neste episódio. Abra aí e leia comigo. E aqui, o mesmo dia, 2 de seus discípulos iam a uma cidade chamada Emaús, que estava como 11 quilômetros de Jerusalém. Mira-me a mim, por favor, para que eu lhe explique. Jesus havia dito para os discípulos que ele ia morrer, mas que ao terceiro dia ele ia a ressuscitar. E ele mandou que eles esperassem. Que eles esperassem em Jerusalém, que ele ia ressuscitar. Esses 2 discípulos, eles, depois de um tempo, depois de os 3 dias haver passado, eles decidiram ir lejos de Jerusalém. Ou seja, por medo de lo que poderia acontecer, por medo de los que os iam a perseguir, por covardia, eles preferiram ir-se de Jerusalém. Ou seja, são aquelas pessoas que elas estão dentro da igreja, mas quando a situação se complica, quando vêm as persecuções, quando vêm as tribulações, quando aparecem dificuldades no caminho, então elas preferem ir-se de Jerusalém. Jerusalém representa o altar, representa o lugar onde Deus habita.
Amém, gente? Amém, gente? Então, eles preferem ir-se. Eles se deixam influenciar e se vão. Eles abandonam a fé. Eles abandonam ao Senhor Jesus. Eles deixam de crer em las promessas que Jesus ha hecho. Entenda, eu e usted, mientras andemos com Jesus, vamos a desfrutar de muitas bendições. Muitas bendições. Ele nos vai dar, como falamos anteriormente, nos bendecirá mais que os demais. Mas isso não significa que não tendremos situações adversas no caminho. Não significa que não vamos enfrentar situações. Isso não significa. Andar com Jesus não me libra de las dificuldades. Elas serão parte de nossa vida mientras vivamos. Amém, gente? Só que há uma promessa. Jesus prometeu: eu estarei com ustedes todos os dias, hasta a consumação de los siglos. Ele prometeu. E se ele prometeu, então não há razão para que eu venha huir, para que eu venha abandonar a fé, para que eu venha desistir, para que eu venha tirar a toalha. Se você disse, bispo, mas a situação está complicada, siga lutando, siga perseverando. Você está mais cerca da bendição do que você se imagina. Mas você não pode desistir. Você não pode pensar que já não há mais nada que fazer. Não. Como é dito, não há caso perdido para Deus. Não há caso perdido. Estes dois homens, eles decidiram ir-se. Aí disse a Bíblia que iam hablando entre si todas aquelas coisas que haviam acontecido. Sucedeu que mientras iam conversando e discutindo el uno com el outro, el mesmo Jesus se acercou e iba com eles. Pero quê? Seus olhos estavam quê? Velados, de maneira que não o reconheceram. Esse é o grande peligro da incredulidade, que não deixa a pessoa ver Jesus, que não deixa a pessoa ver o que Jesus quer fazer por ela, o que Jesus deseja fazer por ela. A incredulidade deixa a pessoa completamente cega. E por mais que ele hable, porque ele habla através de sua palavra, ele habla através de nós outros, ele habla. Mas muitas vezes a pessoa está tão enceguecida que ela não consegue ver que é Jesus que está falando com ela, que lhe quer mostrar coisas maravilhosas a ela, mas ela não consegue ver. E aí disse assim: então lhes digo, que são estas coisas que discutem entre ustedes mientras caminham? Se detuvieram com semblante triste. E respondendo um de ellos, que se chamava Cleófas, lhe dijo: eres tu el único forasteiro em Jerusalém, que não sabe as coisas que han acontecido nestes dias? Então ele lhe dijo: que coisas? E eles disseram: de Jesus de Nazaré, que era um profeta, poderoso em obras e palavra delante de Deus e de todo o povo, e de como lo entregaram os principais sacerdotes e nossos dirigentes para ser condenado à morte, e de como lo crucificaram. Nós outros esperávamos que ele fuera el que habría de redimir a Israel. Agora, a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Además, unas mujeres de los nuestros nos han acompanhado. Fueron muy temprano al sepulcro e ao não hallar su cuerpo, regresaram dizendo que haviam visto visão de ángeles, los quales les dijeron que ele está vivo.
Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, lê em voz alta o que ele dijo. Entenderam? Ó insensatos e tardos de coração para crer todo o que os profetas han dicho. Ou seja, eles porque não vieram, eles não creiam. Eles eram pior que o cego del estanque. Porque aquele cego del estanque, ele realmente não podia ver. Ele era cego visualmente, mas ele não era cego de coração. Ele podia não ver com os olhos, mas a fé não é o que eu vejo. A fé é a certeza de lo que não se vê. Isso é fé. A pessoa que vive a fé, que anda por fé, ela não necessita ver para poder crer. Ela crê porque está escrito. A fé de ela não está fundamentada em las coisas que ela está vendo. Porque de pronto hoje, você vê seu corpo e seu corpo está enfermo. Você vê um corpo enfermo. Você vê um corpo que se está desfagecendo por um dolor, por uma enfermidade, por um câncer. Mas a palavra de Deus garantiza que se nós outros creemos, Ele nos sana. E fez isso. Eu vejo meu corpo enfermo, mas Ele prometeu que me vai curar. Então, eu vou perseverar, eu vou sacrificar, eu vou lutar e eu me vou a curar, porque Ele prometeu. Não sei se me estou fazendo entender. Hoje você está vendo seu matrimônio destruído, bispo. Hoje estou vendo que meu marido anda com outra, que minha esposa, o bispo, se foi da casa, que minha esposa me diga que não me quer mais. Estamos em la mesma casa, o bispo, e dormimos separados. Não há mais entre nós outros comunicação, não há. É isso que eu estou vendo. Mas a fé disse que se eu creio em Jesus, será salvo eu e minha família. Aunque eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. Isso é fé. É essa classe de fé que transforma a vida de uma pessoa. A fé bíblica não é uma fé emoção, não é uma fé sentimento. É uma fé em lo que está dito, em lo que está escrito. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não toque, eu não palpe, não importa. Mas está escrito. E quem digo não pode mentir. Quem digo foi o próprio Jesus. Por isso que ele digo para aqueles homens insensatos e tardos de coração para crer. Você não pode tardar mais em crer. Você não pode dar ouvidos a nada. Se você quer reconstruir sua vida, se você quer sair da situação que você está, só há uma maneira. Você tem que entregar-se a Jesus, agarrar-se de Jesus, porque só Ele lhe poderá abrir os olhos, para que você possa ver o que você não está vendo. Amém, gente? Se me hago entender? Quando Ele encontrou o cego de nascimento, os discípulos disseram assim: Senhor, quem pecou? Ele ou os padres, para que esteja cego? E Jesus disse: nem ele pecou, nem seus padres. Ele está assim para que em ele
se manifestem as obras de Deus. Amém, gente? Lá fez assim. Quando você vive a fé, você entende que esse problema que você está vivendo hoje não é para destruir-lhe, não é para que você perda suas noites de sonho. Esse problema é para que Deus seja glorificado em sua vida. É para que Ele possa ser mostrado através de sua vida. Porque Ele quer manifestar-nos seu poder para que as pessoas que estão em nosso entorno creiam que não há outro Deus sino Ele. Vivimos em um mundo de muitos deuses. As pessoas creem em qualquer coisa. Ou não é verdade? Então, Ele mais que nunca se quer revelar a nós outros. Ele quer fazer através de nós outros coisas maravilhosas. Mas para que Ele o haga, eu tenho que crer. E quando eu creio, eu não vou ir. Quando eu creio, eu não vou sair do altar. Quando eu creio, eu não vou a murmurar, ou a reclamar, ou a questionar. Quando eu creio, eu me mantenho firme em minha fé. Amém, gente? Eu posso sentir o dolor, é verdade. Você sente o dolor de ver a sua pareja fazendo as coisas que lhe hace. Você sente o dolor de sua enfermidade. Eu entendo, você sente o dolor de ver como seu filho está. Esse dolor você vai sentir, mas esse dolor não lhe pode conduzir. Esse dolor não pode interferir em sua fé. Amém, gente? E foi o que Jesus disse para esses homens, insensatos e quê? Tardos de coração para crer todo o que os profetas han dicho. Não era necessário que o Cristo padeciera estas coisas e que entrara em sua glória? E começando desde Moisés e todos os profetas, lhes interpretavam todas as escrituras, o que desciam de ele. Assim, chegaram à aldeia adonde iban, e ele isso que iba mais adelante. Pero ellos le insistiram dizendo: quédate com nós outros, porque é tarde e o dia já ha declinado. Entrou, pois, a quedar-se com ellos. E sucedeu que, estando sentado com ellos à la mesa, tomou o pão e lo bendijo e les deu. Entonces, ¿qué passou? Os olhos de eles foram abertos e lo reconheceram, pero ele desapareceu de sua vista. E se desciam el uno al outro, não ardia nuestro coração em nós outros, quando nos hablaba en el camino e nos abria las escrituras? E em la mesma hora se levantaram e quê? E volveram a Jerusalém. Porque quando a persona ela tem um encontro com Jesus, quando a ela se lhe revela o Senhor Jesus, então, o primeiro que ela quer é volver a Jerusalém, ou seja, ela quer volver à fé, ela quer volver a manifestar a fé, a obedecer, a hacer caso ao Senhor Jesus, que foi o que aconteceu com aquele cego de nascimento. Quando ele encontrou Jesus, Jesus passou lodo em los olhos de ele e lhe disse: o que lhe disse? Ve a lavar-te en el estanque de Siloé. Que passou? Ele questionou, mas ele não veia Jesus. Ele não veia Jesus. Ele não sabia que era Jesus. Mas ele creu em lá palavra. Isso é de fé. Fez assim. Você não necessita ver. Basta que você creia em lo que está escrito.
Porque se você crê em lo que está escrito, você hará lo que ele hizo. Ele não questionou, ele não pediu ajuda, não, ele se levantou, se lavou e que? Problema resuelto. Ou seja, o problema se resolveu quando ele creyó em lá, mesmo que ele não havia visto nada. Então, você está aqui hoje, porque o Espírito Santo lhe enviou. E talvez você ha resistido à voz de Deus. Talvez você por muito tempo ha hecho as coisas a sua maneira, a seu modo. E por causa dessas malas decisões, você de pronto está chegando aonde está. Mas Jesus, ele quer hoje abrir seus olhos. Ele quer hoje que você lo conozca, que você lo pueda ver em sua vida. Ele quer manifestar-se a você, mas ele necessita que você se someta a ele, que você decida: eu me vou entregar a ele, eu vou obedecer-lo a ele, eu lhe harei caso a ele. E se você lo hace, eu lhe garantizo, não é uma opção não, eu lhe garantizo que se você obedece ao Senhor Jesus, se você decide fazer caso a lo que ele manda, sua história de vida cambia. Não importa como você se encontre, seja você um cego de nascimento, seja você que já viu e não ha visto mais nada, ou seja você aquele cego que hasta hoje não queria ver, mas a partir de hoje você quer ver, então você verá.